Então, oficialmente, apesar que a gente está falando aqui já há alguns minutos, nós estamos começando hoje a nossa série de novas lives da SPPMAT. Então, meu nome é Mônica Coppi, eu sou presidente atualmente na sociedade, e eu estou aqui com uma equipe muito legal da SPPMAT, né, a Ieda, que é da nossa diretoria, o Newton, a Verônica, que está aqui, a nossa jornalista científica, que cuida de todas as nossas mídias e redes sociais, e uma convidada especial, que é a Nairin, que é lá do nosso University Chapter, no Rio Grande do Sul, né, Nairin? Mas eu queria só lembrar, então, que a gente tem feito um esforço para tentar manter a comunidade coesa nesse momento tão crítico que a gente está vivendo no país, falando um pouco de ciência e apontando caminhos que a gente tem que olhar para poder achar posições, inclusive para as pessoas que estão se doutorando, os nossos pós-doutores. Então, nossa ideia foi, depois de fazer uma série de reportagens falando sobre a questão do financiamento dos recursos humanos que o Brasil precisa, era de apontar outros caminhos. E nós temos iniciativas magníficas ocorrendo no Brasil, mas nem sempre nós, como comunidade, estamos cientes disso. Então, a ideia foi trazer alguns empreendedores para falar sobre o caminho que eles percorreram para chegar onde estão. Tá? Então, nós vamos começar com um convidado muito especial, que é o Gustavo Simões, que é doutor em Química da Unesp, ele foi aluno do professor Elson Longo, um dos ex-presidentes da nossa sociedade, uma pessoa muito querida na nossa história. E ele é o fundador e CEO da Nanox Tecnologia, uma empresa de nanotecnologia brasileira com presença no mercado internacional. Então, o Gustavo já tem aí um longo percurso na questão da inovação e do empreendedorismo, e eu vou passar aqui, para não ficar falando o tempo todo, vou passar aqui a palavra para a Ieda, que ela vai dar uns recados especiais, e sem esquecer de cumprimentar as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. Vocês estão vendo aqui que a maioria das coordenadoras é mulher, certo? Certo? Estamos bem. Tá bom, gente? Boa jornada aí para vocês. Ieda. Bom, gente, é um prazer estar aqui, né? Como vocês viram, as mulheres invadiram a diretoria da SBPMAT. A gente nunca teve tantas mulheres na diretoria hoje, né? Temos uma presidente, eu e a Andréia somos mais 2 mulheres na diretoria. Vamos lá, ninguém segura essa mulherada. Bom, gente, inicialmente o aviso para vocês que eu tenho para dar é a respeito dos certificados. Então, nós já temos 6 lives confirmadas, temos mais uma 7ª que está entrando aí. Provavelmente a gente vai ter mais uma, e aqueles que assistirem 4 lives vão ter direito a um certificado. Então, quando for mais para o finalzinho da entrevista, eu vou soltar uma lista aqui no Zoom. A Verônica também vai soltar uma lista ali no Facebook, né, uma lista de presença, e depois os certificados serão emitidos, principalmente para aquele pessoal que reaproveita, às vezes, isso como disciplina, ou simplesmente quer ter no currículo, tá? Então, fiquem atentos, participem da entrevista, assistam. Quem quiser fazer pergunta pelo Zoom, pode utilizar o Q&A, Questions and Answers, que eu vou estar de olho no chat, nele e no chat, para trazer as perguntas para o Gustavo. E a Verônica vai estar de olho lá no Facebook, para também trazer as perguntas de vocês, ok? Então, vocês não querem ouvir nem eu, nem a Mônica, então vou deixar vocês com a entrevista do Gustavo. Só posicionando, a Nairin faz parte do University Chapter, então são células da SBPMAT em universidades do Brasil, e ela pode surgir em qualquer universidade do Brasil. Então, deem uma pesquisadinha em University Chapters, a gente tem ações bastante interessantes dessa moçada aí. Então, boa entrevista para vocês. Então, tá, boa noite para todos. Então, primeiramente, parabéns pelo Dia da Mulher, para todas as mulheres que estamos aqui hoje, dedicando 1 hora do nosso tempo a assistir esta live. E muito obrigado, Gustavo, por aceitar o convite da SBPMAT. Então, eu sou a Nairin, como a Ieda e a Mônica falaram. Eu sou doutora em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas estou aqui hoje representando os University Chapter. Especificamente University Chapter do Rio Grande do Sul, mas dentro da Universidade de Caxias do Sul. Então, vamos a começar o ciclo de live, que com tanto empenho tem preparado a SBPMAT durante todo este mês de março. E meu entrevistado hoje vai ser o Gustavo Simões, que é o fundador e CEO
da empresa Nanox, que é uma empresa brasileira e que tem, não sei se já cumpriu 17 anos ou está por cumprir 17 anos de fundado. Então, Gustavo, a primeira pergunta quase se impõe, porque tem muitas pessoas, mais de 100 pessoas assistindo aqui no Zoom, e tem outras tantas lá no Facebook. Eu queria pedir para você se apresentar brevemente, assim, no seu histórico de pesquisador antes de ser empreendedor, e depois falar brevemente da sua empresa Nanox e os produtos que tem, a trajetória, mas tudo bem resumido. Então, tem a palavra. Bom, boa noite a todos, parabéns aí a todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, né? É um prazer estar falando com vocês aqui no SBP Mate. Eu acho que foi como a maioria da IEDA e outras pessoas também participaram lá da fundação da SBP Mate no comecinho, eu acho que era aluno de mestrado, mas eu sou graduado em Química aqui pela Universidade Federal de São Carlos e fiz meu mestrado e doutorado em Química de Materiais, mas sempre trabalhei com engenharia de materiais e ciência dos materiais, no começo com cerâmicas, depois polímeros, e acho que hoje a gente já fiz um pouquinho de cada coisa, e depois de um tempo ligado à indústria. Eu trabalhei com o professor Elson Longo, né, que trabalho, inclusive até hoje a gente tem trabalho juntos, mas ele foi meu orientador, e aí desde 2000 até 2006, quando a gente montou a Nanox. Então, eu fiz meu mestrado, minha iniciação científica, mestrado, doutorado, e no final do mestrado, eu e mais outros dos dois alunos também, do professor Elcio, o André e o Dani, montamos a Nanox, resolvemos empreender. Em 2005, na verdade, muito se falava de nanotecnologia, né, mas pouco se tinha de aplicações reais. E dentro de uma oportunidade, a gente trabalhava no LIEC, né, que era o laboratório, hoje é o CDMF. O grupo sempre teve muita dedicação, não só à ciência, mas também a interação com a indústria, né? Hoje a gente chama de inovação e tudo mais, mas naquela época o grupo trabalhava com empresas, indústrias que tinham problemas e buscavam um laboratório para resolver. E num desses problemas é que a gente achou uma solução, a gente tinha uma solução, né? Quem conhece a história do Elson, do Varela e de todo o grupo é um dos grupos mais fortes do mundo em filmes finos. Então, filmes finos, na verdade, é um revestimento. A gente sabia fazer aquilo, resolvemos tentar aplicar aquilo num problema real, que era um problema da indústria, que era uma empresa de geladeiras, fogões, né? E daí surgiu a ideia de se montar a empresa. A Nanox hoje, a gente está desde 2006, nós somos uma SA, né? Temos 2 grupos de investimento que investiram na empresa. A gente tem uma sede hoje nos Estados Unidos, que cuida da nossa parte de propriedade intelectual e regulatório. Temos 8 patentes, 3 internacionais. Tudo isso construído com base científica e tecnológica. A gente aproveitou e usou muito a expertise que aqui em São Carlos tem dessa parte de engenharia, né? E também toda a parte de fomento através da FAPESP, FINEP, CNPq, que esses programas que, para nós que estamos acostumados a lidar com o meio acadêmico, é muito tranquilo, mas, porém, para a indústria não tem um perfil, as indústrias não têm um perfil muito colaborativo em submeter e ter esses projetos de inovação na empresa. Então, praticamente a Nanox, eu diria que é uma tríplice, um tripé entre o conhecimento nas pessoas, né, na universidade, os recursos humanos, os investimentos, sejam eles públicos em inovação, e, obviamente, o investimento do mercado, os clientes, a demanda, né, que é o que dá sustentação para uma empresa. Hoje, a gente é a primeira empresa de nanotecnologia do Brasil. Hoje tem várias empresas de vários setores, mas nós somos um dos pioneiros nessa época a montar uma empresa de nanotecnologia. Então, muito obrigada. Eu tive
quando me preparei para a entrevista, eu estive lendo um pouco da história da Nanox, uma reportagem que fez a CBP Match para vocês, nos 15 anos do aniversário da Nanox. E é realmente muito enriquecedora a história, como conta a história de você desde aquele 2004, que era estudante de química, aquela toda a história que acaba de contar. E agora eu queria te perguntar uma coisa, porque sim, a história é bem bonita, você basa assim, do primeiro produto, qual foi a primeira exportação, mas imagino que tenha havido muitos desafios durante todos estes anos, desafios econômicos, da própria situação do momento, até emocionais. Mas eu quero que tu me fale, como empreendedor, durante todos estes anos, quais foram os maiores desafios da empresa? Tipo, é mais difícil para você formar uma equipe, definir um produto? Nesse sentido, eu quero que tu me fale quais são os principais desafios durante todos estes anos que a empresa tem tido. Essa é uma pergunta bem interessante. Assim, o primeiro desafio lá no começo no começo de tudo, por mais que a gente teoricamente tenha um sobrenome de ter trabalhado com pessoas importantes, né? Ninguém conhecia, nem conhecia a gente, a Nanox, o Gustavo, o Daniel, o André, eram meros alunos ali com um sonho. Então, acho que o primeiro grande desafio é você conseguir vencer essa barreira que é uma barreira cultural, né, principalmente, de você conseguir convencer os primeiros clientes. Eu até brinco que o primeiro cliente da Nanox, que foi a Taif, foi um cliente obviamente super rentável e tudo mais, mas o que ele trouxe de imagem de positiva, de mídia para a gente, foi muito maior do que propriamente o que ele trouxe, vamos dizer assim, de recurso. Então, esse primeiro passo de você convencer um cliente a usar aquela sua solução, ainda mais uma empresa pequena, eu me lembro até hoje, o presidente da Taif, a Taif na época era uma empresa de, sei lá, de 300, 400 funcionários, faturava algumas centenas de milhões de reais por mês. E ele veio visitar a gente e ele acreditou. Ele acreditou que 3 caras ali, mais uma infraestrutura, junto com o apoio da universidade, poderiam entregar um produto para ele. Talvez ele até pudesse ter duvidado, mas ele confiou e resolveu testar, né? Então esse é um grande desafio no início. Depois os outros desafios, a gente tem uma formação muito técnica na universidade. Hoje em dia, talvez isso tenha mudado um pouco com os cursos de empreendedorismo, com a difusão maior dessas metodologias, né? Os cursos de produção mesmo estão um pouco mais dinâmicos nesse sentido. O conhecimento difundiu muito por causa da internet, mas geralmente todos nós temos uma formação muito sólida técnica, então não temos formação financeira, administrativa, comercial. Tudo isso é igual fazer química quântica. Tudo isso tem metodologia, tem método, tem jeito de fazer, entendeu? Tem procedimento. Então, acho que agregar esses conhecimentos além da nossa formação é um desafio, que isso muda muito a dinâmica da empresa e das próprias pessoas, né? E o maior desafio, acho que no Brasil, em função de toda a situação econômica e tudo mais, é conseguir manter o crescimento, seja ele de recursos humanos, seja ele faturamento, conseguir manter isso ao longo de um tempo, de um período grande, né? Porque são muitos ciclos, as coisas são muito dinâmicas, né? Não é como a gente fala nos Estados Unidos ou na Europa, que é um negócio by the book, você planeja, tem 2 ou 3 coisas que podem dar errado, você sempre tem um plano B, um plano C. Aqui a coisa é mais complicada. Então, acho que esse desafio no longo prazo é um grande desafio. Mas isso depende de cada momento da empresa e do próprio empreendedor, né? A gente vai amadurecendo e vai também evoluindo e outros desafios vão aparecendo, né? Já quase respondeu a uma das perguntas que eu tinha para ti, que era o que você mudaria no ambiente acadêmico, seja no curso da pós ou da graduação, para preparar melhor os estudantes para empreendedorismo? Mas quase já respondeu, incluir disciplinas da área de empreendedorismo e tal, coisas de engenharia mesmo, né?
A gente tem uma visão muito romântica do empreendedor, né? Você olha lá o Steve Jobs, o Mark Zuckerberg, aquele cara que teve uma ideia mas não, esses caras estudaram muito, entendeu? E quando não estudaram, aprenderam na prática, que é o mais dolorido ainda. Errando, a gente toda a história toda o que a gente conhece de parte da história do Facebook com acionistas e tudo mais, né? Então, na verdade, eu acho que minimamente a universidade, os cursos de pós-graduação teriam que se preocupar com esse tipo de educação também, que muitas vezes não é muito mais do que uma disciplina, e permanentemente você tendo ali uma disciplina de empreendedorismo ou de metodologias. Na época se falava muito em business plan, em plano de negócio, hoje em dia já tem um negócio totalmente desatualizado. Então, tem que ter pessoas preocupadas em ensinar isso, não que vão formar empreendedores, mas você vai dar ferramentas minimamente para os alunos ou para as pessoas poderem testar e avaliar aquelas hipóteses. Do mesmo jeito que você tem uma hipótese, vai no laboratório, testa, vê se dá certo, no empreendedorismo é a mesma coisa. Né? Para vender, você tem que ter a metodologia científica que a gente aprende nos cursos de química, ou que eu aprendi lá com o Elcio, com o Liek, de como resolver problema. Essa metodologia serve para qualquer coisa, para vender, para... Se você aplica um método científico nessas outras áreas, tudo fica, acho que, mais fácil. Mas, às vezes, a pós-graduação em si, os alunos não têm acesso, ou não sabem onde buscar, apesar de hoje isso está sendo bastante divulgado. Né? A Ieda quer fazer uma pergunta, que é do público. Nairim, tem uma pergunta aqui do Rodrigo Mocarzel. Se o desenvolvimento dos primeiros produtos foi feito na estrutura da universidade e se houve empecilhos. E ainda a respeito dos produtos, tem um anônimo que está perguntando qual segmento da indústria vocês atendem mais, Gustavo? Cosmético, alimentício, tratamento de superfície? Vou começando de trás para frente, o nosso maior mercado é construção civil. Mas não teve empecilho, eu acho assim... os produtos eles não foram desenvolvidos dentro da universidade, mas muito boas etapas foram feitas como até hoje a gente faz. A semana passada eu tive que fazer uma microscopia eletrônica de um produto. A gente não tem um microscópio eletrônico, um FEG, uma transmissão, entendeu? A gente usa essa estrutura da universidade, não justifica todo o investimento, sendo que aqui um raio de 40 quilômetros quadrados, você tem, sei lá, 10 microscópios de última geração. Então, não teve assim, empecilhos, a gente tem patentes em conjuntas, a gente tem acordo, acabamos no meio da pandemia, fizemos um acordo de cooperação com o Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que historicamente a USP sempre, vamos dizer assim, foi um pouco mais burocrática que as outras universidades, mas não é o padrão americano ou europeu, mas também não é aquele monte de problema que se diz, entendeu? Principalmente quando você tem as pessoas, porque quem viabiliza dentro de um projeto são as pessoas, são os pesquisadores, né? Por mais que você tenha as ICTs, você tenha a FAI, você tenha toda essa estrutura, o professor, o pesquisador é que vai lá e que leva. Então, depende desse empenho. Então, a gente não teve problemas assim de empecilho, muito pelo contrário, a UFSCar, no caso, e a Unesp sempre ajudaram bastante em divulgação, a própria FAPESP, num outro âmbito, sempre ajudou muito. Não tem muito o que reclamar, não. Tá bom. A Verônica tem aí uma pergunta do Facebook, que a pessoa que está fazendo perguntas. Vai, Verônica. Isso, obrigada, Nairim. Então, Gustavo, você falou um pouquinho sobre o início da Nanox, mas falando assim de uma forma um pouco mais geral, para uma pessoa que quer empreender, aqui o Tiago pergunta, como empreendedor, qual seria o ponto de partida para quem deseja empreender? É o capital? É a ideia? Você tem a ideia, corre atrás do capital? Você primeiro corre atrás do capital? Essa seria a pergunta.
Primeiro tem que ter a vontade. Aí a ideia vem, acho que antes de, na sequência, vem a ideia. E o capital, acho que é o último, é a última coisa. Para você ter o capital, você tem que ter tido a ideia, ter que ter minimamente feito. Como que a gente fez no nosso caso, especificamente? A gente tinha uma ideia que era com as soluções de filmes finos que a gente tinha acesso, que a gente tinha conhecimento, aplicar esses filmes de superfície de aço inox para uma empresa, que no caso era a Multibras, e como é que a gente tinha um projeto, aí a gente não tinha recurso. Como que a gente fez? Aí, no caso, aqui em São Paulo, a gente tem o programa da FAPESP, que é o PIP, nós submetemos um projeto para a FAPESP, eu fui assim, um dos primeiros coordenadores de projeto, era um dos coordenadores mais novos na época a coordenar um projeto que tinha também uma, uma preocupação que só doutores conseguiam projetos como esse. Eu não tinha doutorado, não tinha nem definido meu mestrado ainda, mas eu resolvi apostar e deu certo. Então, acho assim, a ideia depois, aí, de repente, você não precisa do capital, você precisa do cliente. O dinheiro mais barato é o dinheiro do cliente. Então, se você consegue, tem a ideia e tem a solução para o cliente, ele te paga, sua empresa vai alavancando. Não necessariamente precisa ter o investidor. Seja ele investidor financeiro como a FAPESP, através de um projeto, ou seja ele um investidor, um angel, um venture capital, alguém que vai aportar dinheiro na empresa. Acho que vou perder o tempo das minhas perguntas, porque tem aí eu vou tentar encaixar, viu, gente, algumas perguntas que estão vindo do Zoom e que tem a ver com o que o Gustavo está perguntando. Tem o Denis Bernardes, ele está perguntando como que você fez para conquistar esses primeiros clientes, se você bateu de porta em porta, se você tinha uma apresentação que vende o peixe, como foi que você trouxe esse pessoal para investir na sua empresa? Hoje, isso depende muito do tipo de negócio e tudo mais, mas hoje, na época mesmo, o principal jeito da gente capturar cliente ou potencial cliente, né, que a gente chama de prospect, era feira. Então a gente ia muito em feira ou participava de feira e saía com, hoje que se chama de pitch, o que eles chamam de pitch elevator, saía vendendo, eu tenho aqui, eu sou Gustavo, tenho essa solução. No caso da TAIF, a gente ligamos lá na portaria, eu queria falar com um cara de pesquisa e desenvolvimento. Coincidentemente, o porteiro passou para a pessoa que era o decisor, que no caso era o Newton. E aí conseguiam assim o contato, mas nem sempre isso acontece. Você precisa muitas vezes de muitas ligações. Tem hoje em dia abordagens para você fazer cold call, tem uma série de metodologias para fazer isso. Hoje já bem mais difundida. Mas basicamente era isso. A gente tinha uma ideia, imaginava que daria para vender para a empresa X ou Y, tentava descobrir um contato. Na época, ainda o LinkedIn nem era tão forte, buscava via ali telefone, algum jeito, até achar alguma pessoa certa. Ou, muitas vezes, por indicação, né? O network de algum sócio, de alguém que te apresentava para alguém, mas massivamente, assim, para fazer isso bastante, era feira. Feira é sempre um bom... para quem vende para a indústria, que a gente chama de venda business to business, é um bom negócio. Agora, hoje em dia, tem outras ferramentas, né? Tem outras ferramentas, principalmente agora depois do Covid, tem outras formas que é possível se fazer, sim. Tudo bem, vou agora eu. Então, Gustavo, modelo de negócios. É uma expressão que muitos no meio acadêmico não compreendemos, talvez precisamente por aquilo que falamos há pouco atrás, que não temos muita base durante a graduação sobre empreendedorismo e negócios e tal. Você pode falar um pouquinho sobre o que é o modelo de negócios e qual é o modelo de negócio da Nanox? Essa é uma pergunta bem capciosa. Difícil falar sobre modelo de negócio, porque é uma coisa que muda muito, né, ao longo da história da empresa, mas basicamente o modelo de negócio imagina um papel A4, como você entrega valor para o seu cliente e
como você se monetiza disso, né? Ou seja, como você gera receita, e que estrutura você precisa de custo, né? Ou de infraestrutura para entregar esse valor, né? Hoje a gente está focado em fornecer as soluções bactericidas, fungicidas e antivirais. Esse é o valor que a gente entrega para os nossos clientes. Então, e como é que a gente faz isso? Através de uma plataforma de tecnologia de produtos à base de prata, que a gente fabrica. A gente tem 3 linhas de produção aqui, uma que faz produtos pó, que são uma cerâmica com metal, né, com prata, uma linha de líquidos, que são formulações, suspensões, e uma linha que a gente chama de master batch, que são pré-dispersões do pó em polímeros, em termoplásticos, principalmente. Então, é desse jeito que a gente entrega. Então, essa questão do business model, do modelo de negócio, é uma coisa que tem que ir testando. A melhor, respondendo a pergunta anterior, inclusive, do rapaz, hoje em dia tem uma metodologia que chama Business Model Canvas, que você vai lá e vai construir baseado nas suas premissas, mas você vai validar aquilo. Como é que você vai validar aquilo? Você vai validar isso com quem você acha que é o seu cliente. Então, um dos principais autores, que é o Steve Blank, que construiu essa metodologia, ele fala que um business model ele não resiste à primeira conversa com o cliente. Porque todas aquelas suas hipóteses que você colocou, você vai chegar lá, o cara vai falar, às vezes, coisas que você nunca tinha pensado. Então, você vai tendo que adaptar. Isso testar as hipóteses. E aí você vai aperfeiçoando o seu modelo de negócio ao longo da sua jornada de desenvolvimento da empresa. Entendeu? Geralmente... Tem vários fatores, do cliente, o momento. Sim, do mercado. A FAPESP, quem é aqui de São Paulo, a FAPESP, para todos os alunos, para todos os coordenadores de projeto PIP Fase 1, ela eu não sei se a palavra é exigindo, mas ela está sugerindo fazer um curso que é baseado nessa metodologia do Steve Blank, que o Instituto de Pesquisas, na verdade o órgão que também fomenta isso nos Estados Unidos, começou a fazer esse programa para justamente melhorar a assertividade dos projetos. Porque o grande lance dessa metodologia todo mundo vai errar, mas você tem que errar o mais rápido e quanto antes. Se você demorar os 6 meses do seu projeto para saber que a sua hipótese estava errada, entendeu? Você perdeu 6 meses, você gastou 6 meses. Se você consegue descobrir isso no primeiro mês, você consegue mudar, né? Você consegue o que ele chama de pivotar e fazer outras coisas, e testando hipóteses ao tempo todo, entendeu? Então é um programa bem bacana. De repente, depois eu posso passar o link. Na Udacity tem o curso de graça, vale a pena para quem tiver querendo empreender ou tá querendo, é bem bacana. Nesse sentido, né, o Alexandre tinha perguntado se você utiliza o Canvas para testar novas ideias, então já está respondido, né, Alexandre? E ele também tinha perguntado que outra ferramenta de planejamento para testar ideias a Nanox utiliza. Acho que você também já respondeu, não sei se você quer complementar alguma coisa sobre essas perguntas. O Canvas é uma das principais metodologias, né, que a gente acaba utilizando, mas a gente às vezes usa outras para a área comercial. Aí tem algumas coisas mais específicas de cada área, né? Mas como planejamento estratégico é interessante. E o Canvas é um negócio que não é estático, é dinâmico, né? Tem que sempre ir mudando, alterando e melhorando. Agora, peraí, era que tem tá, vai. Só para fazer mais uma pergunta que já está no chat aqui faz um tempão, do Francisco Strixino. Estou fazendo uma pesquisa, tenho um resultado. Como saber se devo pegar esse resultado e investir na sua aplicação? Na sua opinião, como esse Spark pode ser melhor engatilhado com iniciativas de dentro da universidade? Então, a ideia é justamente isso. Quando você tem um resultado, é validar se esse resultado resolve a dor de alguém, se ele resolve algum problema, né? E se resolve algum problema, é mais barato, é melhor,
É isso que tem que validar, né? Outro dia eu estava, inclusive, falando com uma menina que estava a respeito se eu ia para frente ou não. Eu falei, você precisa entender se isso faz sentido para alguém, se resolve algum problema. Se não resolve, pode ser o melhor resultado do mundo, pode ser o melhor produto do mundo. E só vai ser um bom produto, só vai ser produto se ele resolver o problema, ou se ele entregar alguma coisa a mais do que a gente tem, né? Então, pensando no empreendedorismo tecnológico ou científico, né, vamos pensar resultados técnicos que a gente obtém, tem que validar minimamente isso aqui na prática, se o tipo de indústria, se o mercado que eu tô tentando vai comprar, ou se aquilo para aquele mercado é um problema mesmo, que muitas vezes a gente descobre que não é. Muitas vezes a gente descobre que não é, que aquilo realmente é um bom resultado, mas não é um problema para o mercado, né? Então, aí é uma hora de você colocar no stand-by e ir para outra coisa. Tá bom. A Verônica, que leva um tempão aguardando aí, tem perguntas do Facebook. Imagina. Aqui tem algumas perguntas sobre fontes de financiamento que o pessoal quer saber, particularmente para startups, o que tem, o que você recomendaria como fonte de financiamento, e também no marco legal das startups, que eu acho que se refere a esse que foi aprovado agora pelo Senado alguns dias atrás, se muda alguma coisa, né? Então, seriam essas questões mais estruturais que podem ajudar a startup, o financiamento nas incubadoras, ou então se tem que procurar fora das universidades, e o marco legal das startups. O financiamento é uma conversa interessante. Daria para ficar aqui mais uma live inteira só falando disso. Mas eu particularmente, vejo o seguinte: você depende do tipo de fase que você está, você tem um tipo de recurso para correr o risco, né? Então não adianta você querer pular fase, você tem uma ideia de um projeto que você teve um resultado e querer ir lá no banco pegar um financiamento. A chance de dar errado é grande. Então, para cada etapa do seu projeto, se você está numa etapa, se é um desenvolvimento científico, tecnológico, envolve inovação, seja de produto ou de processo, eu indicaria as fontes de recursos não reembolsáveis. No caso de São Paulo, o PIP, ou no Brasil em geral, quando tem subvenção da FINEP, uma linha ou outra do BNDES, mas que não está muito disponível. Esse é um recurso relativamente grande e que você corre o que eu chamo de risco tecnológico, se aquela sua ideia tem viabilidade técnica e minimamente econômica. Quando você parte para o segundo passo, deu certo, o melhor recurso é o do cliente. Então, se você tem o cliente, se a sua empresa está gerando caixa, você está aplicando ela na empresa e o negócio vai crescendo. Muitas vezes não é o que acontece, existe um gap entre o que tem o desenvolvimento tecnológico e a empresa precisa de dinheiro para alavancar ou para aumentar a produção. Aí tem uma série de investimentos que são os private, são os investimentos, seja de angels, aí depende do ticket. O ticket é o quê? O tamanho. Você precisa de até 100 mil. Então você pode ir para um angel. Hoje em dia tem uma série ou tem até empresas que fazem crowdfunding e conseguem levantar esses recursos. Se eu estou com um ticket de investimento entre, 500 mil e 2 milhões, tem um tipo de fundo que você vai buscar. São os venture capitals iniciais, geralmente os Criatex, que são fundos do BNDES. Quando você tem tickets maiores, você está precisando de investimentos maiores, aí são os venture capitals mesmo, mais parrudos, os private equities, que são fundos que investem. Então, não adianta... todo empreendedor ou cientista acha que o problema dele é dinheiro. Nem sempre o problema é dinheiro. Porque a primeira pergunta que o investidor vai te fazer quando você sentar na frente dele, ele vai fazer o seguinte: quanto você precisa? Se você não tiver essa resposta estruturada, e se você tiver a resposta, estiver perguntando para alguém que está fora do seu ticket, não tem nem conversa. Então, se você estiver precisando de 1 milhão e está falando com o cara de 100 mil, não vai dar certo.
Então, tem que saber certinho que tipo de capital eu estou precisando, que tipo de tamanho que é, e aí buscar. Se for muitas vezes investir numa máquina, aí é melhor, aí pode ir no banco, vou comprar uma máquina. Faz um Finame, algum programa do BNDES, paga juro, mas você não dá parte da sua empresa, que é o capital mais caro do mundo, é o que a gente chama de equity, que são as ações da empresa. Né? Então, depende da fase do projeto, na minha opinião, tem um tipo de recurso melhor. Gustavo, e quando é necessário procurar um investidor, tipo anjo ou alguma coisa assim, é fácil? Como se começa? Você faz uma busca no Google? Como que é? Hoje em dia tem a Associação dos Angels, né? Tem uma série de associações que são profissionais, entendeu? Que são de pessoas sérias, que realmente investem e muitas vezes o Angel traz alguma competência a mais para a empresa. Eu vou ajudar na parte financeira ou no comercial. Mas tem que procurar as associações. Geralmente, essas pessoas elas estão nesses clusters de incubadoras, de aceleradoras, né? Acho que as aceleradoras são eu tenho alguns amigos em algumas delas, na Baita, por exemplo, que é uma aceleradora aqui de São Paulo. Então, são assim, são muito sérios. Você já tem que passar num pente fino de entrar no processo de aceleração. Uma vez validado, quer dizer, já é uma chancela de que seu projeto tem chance de ir para frente. Inclusive, as aceleradoras podem até mesmo investir. Elas põem um recurso pequeno para alavancar a empresa, mas ajuda inicialmente com outras coisas. Porque muitas vezes não é só o dinheiro. Dinheiro é importante, mas muitas vezes o dinheiro alinhado a network, a gente, às vezes você tem uma deficiência comercial. Então, o cara que vai investir é do mercado que você vai vender, entendeu? Tudo isso conta, às vezes, tão quanto o recurso financeiro. Já, Verônica? Vou falar eu agora. Gustavo, já que estamos falando do dinheiro, sempre que a gente pensa no empreendedorismo, tem muito medo de onde vai tirar o financiamento. Se é quase inevitável pensar no empreendedorismo e desligar a parte econômica. Eu tenho uma pergunta que uma pessoa enviou para mim, que ele quer saber, porque sabe que é uma área complicada no Brasil, que é complicado vender no Brasil, não especificamente a empresa sua, a Nanox. A partir de qual ano começou, ou talvez no ano, foram meses, começou a dar lucro para a empresa, o empreendedorismo de você? Posso completar essa pergunta? Que tem uma pergunta aqui no chat que fala justamente isso. Em quanto tempo, é a pergunta do Rômulo, em quanto tempo foi possível perceber que o negócio estava dando certo? E se em algum momento pareceu que não daria certo, né? Porque é muito comum os investidores perderem a motivação no negócio. Tá bom, vamos fusionar as duas perguntas. Não, eu acho assim, uma coisa importante é que hoje em dia, já há muito tempo, não se mede se o negócio está indo bem ou não pelo lucro. Muitas vezes, o exemplo maior é o da Amazon, que até 3 anos atrás a Amazon dava prejuízo, não tinha geração de caixa, porque estava investindo. Então, o valuation, que é o valor da empresa, muitas vezes é medida, ou seja, se a sua empresa está valorizando mais ou tem gente pagando, querendo entrar para um valor maior, isso no tempo, significa que o seu negócio está indo melhor. Logo nos primeiros anos a gente já conseguiu ter lucro, depois tiveram outros anos que a gente deu prejuízo, queimamos caixa, por conta de investimentos, né, em gente, em pesquisa também, em patentes. A gente, desde 2013, a gente tem uma jornada bem grande de internacionalização. Fizemos um FDA de um produto, estamos num processo enorme do EPA, que é uma agência nos Estados Unidos, então o dólar saiu de R$3 para 6 e tanto, então tudo isso prejudica, mas eu acho que o principal indicativo não sei se de sucesso, mas realmente a empresa está valorizando. Pode ser que você não esteja dando um lucro operacional, que é geração de caixa, você esteja consumindo o seu caixa, mas a empresa está valorizando, ou seja, a marca,
as patentes, todo esse intangível que muitas vezes é difícil de contabilizar, vai valorizando a empresa, entendeu? Então, nem sempre o lucro é uma medida mais indicada se está indo bem ou não. E eu acho que assim, a decepção, né, de todo mundo, né, ainda mais agora nas redes sociais, a gente só vê as coisas que dão certo. Mas, na verdade, para cada coisa que deu certo, a minha conta é que já tiveram umas 5, 6 que deram errado. Então, teve um monte de coisa que deu errado com a gente. Um monte de projeto que não foi para frente, cliente que a gente apostou que ia vender, não vendeu, entendeu? Projetos que às vezes você cria uma expectativa financeira e não dá certo. Então, é difícil, sim, falar que não é que a gente só fala das coisas que deram certo, mas as coisas que deram certo são as que mais aparecem. Isso é um problema, em geral, acho que no Brasil, principalmente porque aqui a gente tem essa visão de que a gente não tem o direito de errar, né? Então, você não pode ter errado, você não pode ter quebrado. Ao contrário de outras culturas onde você tem um ambiente de inovação e de empreendedorismo maior, que é o contrário. O fato de você ter tido uma experiência negativa te gerou aprendizado e muitas vezes, no caso, investidores valorizam isso. Aqui a gente tem essa cultura de que não pode errar nunca, né? Mas, na verdade, a gente erra o tempo todo. Então, eu estou errando todo dia, acertando em algumas coisas, mas o que deixa, assim, às vezes chateado é essa frustração de que a gente sempre tem que acertar, mas nem sempre a gente acerta. A gente propõe coisas e as coisas muitas vezes não dão certo, principalmente as coisas que não dependem da gente. Se você pegar um novo cliente, não depende só de você. Você vai, planeja, faz todas as suas atividades, mas depende de ele querer comprar o seu produto. Tem uma série de fatores. Em grandes corporações, tem decisores, nem sempre porque o produto é bom, a gente já não deixou de vender porque a pessoa que ia comprar ia baixar o indicador dela e aí ela ter menos bônus no final do ano, entendeu? Então, são série de fatores que não são só resolver o problema técnico. E isso muitas vezes dá errado. Muitas vezes dá errado. Mas alguma vez pensaram em desistir? Não é? Olha, sinceramente, já pensei várias vezes em desistir, várias vezes. Inclusive, antes da pandemia, eu tinha realmente... Porque a gente fica, muitas vezes, patinando e você fica com essa sensação, né, de você ter criado um negócio super, não super bom, mas com um potencial enorme, você tem acesso a pessoas, aí você começa a se comparar com pessoas que estão em outras empresas e muitas vezes teoricamente melhores do que você, então é natural desistir, pensar em desistir, né? Mas a gente nunca desistiu. Nunca desistiu. Esse que eu acho que é o importante, mas que já deu vontade, já. E tem a Verônica que tem algumas perguntas do Facebook. Sim. Aqui o Ivan perguntou quão preparado está o mercado brasileiro para a tecnologia, nesse caso, talvez mais para nanotecnologia, né? E como a Nanox, ela vende tanto no Brasil quanto no exterior, eu acho que vocês podem muito bem dar uma resposta comparativa bem interessante. Olha, vamos pensar, se a gente tirar a tecnologia da informação dessa pergunta, né? Eu acho que o Brasil está bem pouco preparado para absorver coisas de tecnologia, principalmente da área de materiais. Se a gente pensar aqui em materiais especificamente, já que a gente está no SBPMAT, como que a cadeia, vamos pensar no principal material, que é o plástico. A cadeia do plástico, como que ela funciona? Você tem a petroquímica, basicamente lá a Braskem, a principal petroquímica do Brasil. Você tem todos os transformadores e você tem os usuários. Os transformadores, que são o grande volume, vamos dizer assim, de empresas e de recursos até, eles não são muito inovadores, ou eles inovam muitas vezes na máquina,
mas não na tecnologia, porque eles estão acostumados com, ou no material, eles estão acostumados com que a Braskem faça isso para eles. Então, você tem uma barreira de entrada. E, assim, em geral, o perfil da indústria brasileira não é o perfil da Nanox. A gente tem, na Nanox, 80% da equipe tem mestrado e doutorado. Isso não é a realidade do Brasil. Quando você, numa empresa grande, inovadora, que muitas vezes é da cabeça do dono, você tem 2 caras que tem uma titularidade maior, que tem esse métier, entendeu? Não é o perfil. Então, isso é uma barreira enorme para o país. Então, as empresas elas não estão preparadas, muitas vezes. Ou elas têm que comprar uma coisa muito empacotada, ou elas não estão preparadas para desenvolver. Imagina se a gente tivesse num ambiente de que o empreendedorismo tivesse muito exacerbado nas indústrias e na universidade, seria natural um doutor fazer um doutorado e já estar linkado com uma indústria, o projeto que está fazendo ter resultado e alguém vir e já vamos fazer isso aqui internamente. Mas isso não acontece na prática. Por quê? Boa parte do setor não está preparado para ter esse tipo de... Mas não é culpa deles, é culpa muitas vezes do momento. As empresas estão preocupadas muitas vezes em ter que vender, senão vou quebrar, o mercado oscila, o dólar. Não é uma crítica à indústria de transformação em geral, o ambiente em si muitas vezes é complicado para isso. Né? A gente tem um concorrente na Suíça, eles são uma spin-off do ETH, que é um dos maiores centros de pesquisa aí do mundo. Né? A gente tem, inclusive, gente lá do LIEC que está lá no ETH, mas a empresa quase que saiu naturalmente do ETH, e já com todos os clientes, entendeu? Porque lá o ambiente é muito mais favorável. O próprio dono da empresa já era um cara que se formou lá, então o Brasil industrialmente não está preparado para isso. Por isso que a gente olha todos os números aí, ano a ano, a indústria cada vez mais diminui no país, né? Por conta de competitividade, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista tecnológico. Exceto no mercado de TI, que aí é um mercado completamente diferente, e aí as coisas realmente a gente exporta a tecnologia. Né? Muito bem, obrigada. Tem a Ieda com perguntas aqui do Zoom, que tem várias perguntas, estou vendo aqui. Tem várias, daqui a pouco o pessoal vai ficar bravo comigo aqui. Você falou agora há pouco que um pouco antes da pandemia você quase desistiu. E aí uma das pessoas perguntou aqui se na pandemia, desculpa a moto, gente, coisas de casa, que na pandemia, se você mudou o seu modelo de negócios ou se você criou um novo modelo de negócios. E eu acho que isso casa também com a próxima pergunta, né? Eu conheço um pouquinho de algumas coisas da Nanox. Pergunto se você tem alguma dica para identificar possíveis nichos de mercado para um produto, que acho que foi um pouco o que a Nanox fez, né? Pós-pandemia. Na verdade, a nossa dúvida, né, antes da pandemia era que a gente tinha um potencial e a gente não estava conseguindo realizar esse potencial do ponto de vista de mercado. Por quê? Ninguém se preocupava em higienização, em produtos que se livrar de bactérias, de fungo, vírus, ninguém sabia que existia. Assim, estou exagerando, obviamente, mas as pessoas se preocupavam com vírus na época de mais frio, entendeu? De repente, a pandemia acelerou todas essas coisas. Hein? A gente praticamente entrou em muitos projetos por conta da pandemia. E então, assim, antes a dificuldade era que você tinha que ter um convencimento muito grande, e aí você acaba criando uma barreira grande entre o cliente e a solução que a empresa fornece. E a pandemia, de certa forma, tornou esse gap menor, sem pensar que as pessoas, em geral, independente de qualquer coisa, todo mundo ficou mais colaborativo, menos reativo, mais querendo de alguma forma cooperar, né? As reuniões se tornaram mais dinâmicas, mais práticas, por conta
das ferramentas aqui que a gente está usando. Então, não só a barreira de mercado, mas você criou uma série de agentes facilitadores que ajudaram muito. Em relação ao nicho, eu acho assim, para quem está começando, para quem não tem histórico, às vezes a gente mesmo aqui, quando vai prospectar um mercado, a gente sempre olha alguma coisa de nicho, porque muitas vezes o histórico que a gente tem de clientes, de resultado em um mercado X, ele não vale muitas vezes no outro. Então, o nicho é uma bela de uma estratégia, e aí você tem que usar uma hipótese. Vou lá, eu acho que esse nicho é importante. Nesse caso, é importante entender o tamanho, um pouco do mercado, em termos de volume, de faturamento, se aquilo vai trazer um resultado expressivo para a empresa. Se for um mercado muito, muito, muito pequeno, aí talvez não seja interessante, mas o nicho, com certeza, é uma estratégia para quem está começando. Tudo bem. Não sei se eu lhe falei ao início da live que a duração da nossa live é aproximadamente 1 hora. Daí começou às 18h30, então vai ir até às 19h30 aproximadamente. Falo para as pessoas que estão fazendo perguntas no chat, então a ver se a Ieda ou a Verônica podem fazer um resumo, assim, do Facebook e do Zoom, para então eu fazer a pergunta final e depois fechar depois de vocês duas. Então aí a Verônica. Ok. Bom, aqui tem uma pergunta que eu acho que essa é bem rapidinha, que é qual a estrutura de equipamentos que a sua empresa possui e qual é a sua expectativa para o futuro da Nanox a médio e longo prazo? Eu acho que teve uma outra aqui, desculpa, Gustavo, do Gustavo De Roso, que eu acho que você já respondeu, que como você se preparou para entrar no mundo do empreendedorismo. Então, o Gustavo já falou aqui, inclusive, de cursos, ele deu dicas de cursos que vocês podem fazer e para poder se preparar, tá bom, Gustavo? Depois a nossa live vai ficar disponível no Face, se você quiser rever e pegar essa parte, ou se o Gustavo quiser complementar mais alguma coisa nesse sentido, tá? Quais livros, quais metodologias? Um cara que eu gosto muito é o Steve Blank. Se você pode jogar em steveblank.com, boa parte dessas metodologias aí que a gente falou, o Business Model Canvas, vai estar lá. Ele tem um blog bem bacana, tem todos os posts que ele faz, semanalmente ele faz um post. Então, eu acho que vale a pena. Com relação à infraestrutura, a gente tem uma infraestrutura de físico-química básica, a gente tem um belo laboratório de microbiologia, a gente faz vários testes de microbiológicos com bactérias, com fungos, né? Tem uma infraestrutura de materiais também, extrusora, injetora, extrusora de filme, né? Máquina de fazer filme. Basicamente é isso, é a estrutura de produção de reatores para produção de líquido e tudo mais, e também de reatores para produção do pó. Basicamente é essa a estrutura. A outra pergunta eu não lembro. Ieda? A sua expectativa de ir para a Nanox a médio e longo prazo. E tem uma pessoa aqui perguntando, Ítalo, se vocês trabalham em outras empresas ou se é dedicação total à Nanox. Bom, isso eu acho a coisa mais importante que talvez que vale para quem está começando, né? Depender daquilo que você está fazendo. A gente sempre dependeu, nunca tivemos outra. Eu brinco que eu nunca trabalhei, não tenho nem carteira assinada. Então sempre dependi da Nanox. Nunca tive outra fonte ou outro trabalho. Mas em relação às expectativas, eu acho que esse ano vai ser um ano bom para a gente tem uma perspectiva de crescimento aí de pelo menos dobrar de tamanho. Tem muitos projetos grandes acontecendo, muito provavelmente a gente vai aparecer bastante na mídia aí até o final do primeiro semestre com empresas bem interessantes e também de consolidar o nosso projeto de internacionalização. A gente já tem uma empresa, né, em Boston, perto de Boston, em Newton, e a gente está com um outro projeto para a Europa também, e então pode ser que esse ano a gente consiga consolidar
essas coisas e elas realmente passam a gerar receitas para a empresa em outros países. E daí, só uma pergunta eu nessa mesma sentido. Daí, se vocês precisam, porque vi que tem toda a parte microbiológica e tem toda a parte de extrusão e tal, mas se vocês fazem alguma caracterização química ou física, tem algum convênio com, ou tem aí para fazer, ou fazem em algum centro de pesquisa aí do São Paulo? Não, a gente basicamente usa o LIEC quando precisa, mas hoje ainda é pouco perto do que no começo. Mas a gente tem uma parceria com o ICB para fazer os testes antivirais no SARS-CoV-2, né? Quando é alguma coisa mais específica, a gente às vezes, eu tenho um amigo que está em Natal, que tem da área de materiais também, o Maurício, às vezes ele faz algumas coisas. Depende muito da infraestrutura, do que precisa fazer. A gente tem infravermelho, a gente tem ultravioleta, algumas coisas que a gente faz interno, mas especificamente, por exemplo, microscopia, essas coisas, a gente faz externo. Bom, a Verônica com as perguntas no Facebook. Sim, aqui para encerrar, então, foi feita uma pergunta anteriormente sobre o mercado de tecnologia no Brasil, né? Que é um mercado, então, incipiente, que está começando. Então, aqui o Ivan pergunta se isso seria uma oportunidade para novas startups. E eu completo um pouquinho, de repente, pela tua experiência, Gustavo, se você tem alguns nichos para indicar para as pessoas que estão aqui participando, assistindo e que estão pensando em abrir uma startup, né? Quais seriam esses nichos dentro do mercado de nanotecnologia? Eu acho assim, é difícil indicar um nicho, né? Mas uma das áreas que eu acho que é importante, que no futuro vai ser bastante importante por conta de tudo que está acontecendo e também do grande envelhecimento da população, é a área de saúde, né? Toda essa parte, e aí quando a gente fala de saúde, a gente também entra um pouco em cosméticos, dermocosméticos, são mercados, assim, do ponto de vista macro, que tem uma boa perspectiva. Agora, é difícil indicar alguma coisa, macro coisas, eu indicaria isso. Agora, num nicho assim, é difícil. Aí dentro desse, teria que descobrir os nichos ali, de acordo com a solução que está oferecendo, né? Mas eu imagino que esses mercados vão ser bem promissores aí nos próximos 10, 15 anos, por conta de toda a curva, né, da população brasileira. Então, aí já são 7h30. Não sei se a Ieda tem alguma perguntinha bem rápida para que ninguém fique bravo no chat. E a Verônica? Acho que não, porque estão com o microfone apagado. Ops, então, apertei o botão errado. Tem uma perguntinha aqui do Alexandre, que ele pergunta como ser criativo, como ter ideias para solucionar problemas. Não sei se você tem resposta para essa pergunta. E ele também te parabeniza pelo choque de realidade. Difícil. Eu particularmente, não sou a pessoa, depende da situação, mais criativa. Eu deixo isso principalmente essa coisa ligada ao visual, marketing, o Daniel é muito melhor do que eu. Eu sempre dou meus palpites. Mas acho que isso é natural, assim, de repente, quando você envolve mais pessoas vão dando ideia, vão validando, e acaba sendo uma coisa natural, assim, do que... Acho que a criatividade tem que ter um pouco da percepção de como enxergar o mundo, de jeito que você imagina, né? Aquela situação, e aí as ideias vão surgindo, né? Acho que não saberia dizer uma ferramenta para ser mais criativo. Posso dizer uma? Posso interferir na sua resposta? Pode. Ler muito e estudar muito é o principal caminho para a criatividade. Bastante ideia. Então, Gustavo, para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para você. Mais que uma pergunta, vamos fazer um pedido. Que você deixe uma mensagem para todas essas pessoas que estamos no mundo acadêmico, da graduação, da pós, do postdoc também, e que estão pensando em começar o empreendedorismo aqui no país. Que mensagem você pode transmitir para nós?
Eu acho que a mensagem é que vale a pena, entendeu? E que também existe outro caminho que não seja só o da pesquisa, e da pesquisa que eu digo, pesquisa eu faço todo dia. Meu trabalho na Nanox é pesquisa, mas que não seja pesquisa na universidade, sendo professor e tudo mais. Quem tem vocação, eu acho ótimo, né? Inclusive, a gente precisa ter professores brilhantes e que mantenham o nível da ciência, da pesquisa, mas a minha experiência que eu vejo é que as pessoas imaginavam na minha época que esse era o único caminho. O único caminho era eu ser um pesquisador, um professor, muitas vezes ligados a uma condição que eu imagino, que é a condição, teoricamente, da estabilidade, né? E tem um cara que é muito bacana de seguir, que é o Flávio Augusto, que é o dono da WhatsApp, o dono do Orlando City. Ele fala que, e realmente, não existe estabilidade, entendeu? Não existe, por mais que o funcionário público imagine que seja estável, se tiver um colapso financeiro, não existe estabilidade. Então, eu acho assim, muitas vezes o empreendedorismo não era muito visto porque você tinha alguma opção melhor, né? Não vou dizer que é um caminho fácil, nem rápido, e que sempre vai dar certo sempre. Depende, obviamente, do empenho de cada um. Mas eu acho que é uma possibilidade de você conseguir fazer aquilo que você gosta, de pesquisar, de desenvolver, só que dentro de um ambiente privado, dentro de um ambiente que não seja academia, que no meu ponto de vista, é muito mais dinâmico e prático, do ponto de vista seguinte: a universidade é muito engessada, obviamente tem toda a estrutura, mas lá, se a gente quiser mudar o rumo da pesquisa de hoje para amanhã, a gente muda, nós somos a liderança dentro da empresa. Então, eu acho que a principal mensagem é essa: vale a pena, existe um outro caminho que não se, ainda mais no momento que nós estamos vivendo de recessão, que vão ter muito menos concursos, né? E o que eu devo fazer com todo o investimento que eu tive do meu tempo no meu estudo, né? Vou prestar um outro concurso só porque é um concurso, que é o que muita gente faz. Polícia Federal, sei lá, estou dando um exemplo. Muitas vezes desistindo do sonho de trabalhar com aquilo que gostava, né? Então, eu acho o seguinte: vale a pena, e existe um outro caminho que não só esse de mestrado, doutorado, pós-doc e ser professor universitário. É verdade. É verdade. Bom, então, tem muitas pessoas parabenizando a você e agradecendo também pelas magníficas respostas, e gostaram muito da live, se você está vendo aqui no chat. Então, eu, no nome da CBP Mate, da University Chapter, queria agradecer pelo seu tempo que disponibilizou para nós, pela toda a claridade e sinceridade com que respondeu nossas perguntas. E então, não sei se a diretoria da CBP Match quer falar alguma coisa. Não sei, a Ieda ligou, levantar a maninha, Ieda. Primeiramente, eu acho que é um prazer falar aqui. Eu agradeço o convite de vocês aí, da Ieda, da Mônica, da Nairim, Verônica. Acho que o melhor aprendizado é a troca de experiência, né? E acho que esses momentos que a gente tem aqui não é porque eu fiz aqui umas coisas deram certo e outras deram errado, é que o outro vai fazer vai dar certo ou vai dar errado. Mas é importante a gente discutir e debater em cima das experiências, né? Que eu acho que isso é um aprendizado que não vai estar no livro, não vai estar na pós-graduação, não vai estar é um aprendizado que eu tive, que é da história da Nanox. Eu acho que é importante a gente compartilhar isso, sempre um prazer a gente bater um papo nesse sentido. Tem muita gente aqui no chat parabenizando, dizendo que a entrevista foi maravilhosa, muito enriquecedor. Assim como a Mônica, eu também gostaria de ter ouvido isso quando eu era estudante. O pessoal parabenizando o Gustavo, a SBP Mate, né, Mônica? Em nome da SBP Mate, a gente agradece. A FAPESP escrevendo, dizendo que está disponível para... foi muito legal a Luciana da FAPESP, né, que trabalha no PIP, se propôs a
fazer já uma entrevista, uma live, uma mesa redonda. A gente tem uma ideia de fazer uma mesa redonda sobre isso no final dessas lives, né? Vai ser provavelmente mais lá para abril. Sobre financiamento, né? Para quem está em São Paulo, o PIP é sensacional. É um programa que é campeão em qualquer lugar do mundo. E para quem não está em São Paulo, tem o programa Centelha da FINEP. A ideia é trazer tudo isso, né? E lembrando que essa entrevista com o Gustavo, né? Não gosto nem da palavra entrevista, porque foi um bate-papo mesmo, né? Ele foi trucidado com tanta pergunta. Acho que ele nunca suou tanto para ficar respondendo perguntas. Se tivesse deixado mais meia hora, acho que você tinha mais meia hora de pergunta, Gustavo. Mas eu quero lembrar que essa é a primeira, a gente tem 6 agendadas, talvez 7, que quarta-feira, às 18h30, a gente tem uma segunda entrevista aqui. Eu estou tentando lembrar. Que é com o sócio fundador da Criltech, Marcelo Oliveira. Vai ser o dia 10 de março, igual no mesmo horário, e vai ser assim um bate-papo, assim, na mesma linha. Vai ser durante todo o mês de março, segunda e quarta. E outra coisa que a gente se preocupou é de trazer empreendedores em diferentes estágios da carreira. Então, Gustavo, por exemplo, uma empresa que já está consolidada, que já tem inserção no mercado internacional, mas a gente vai trazer aquele pessoal que está começando, que ainda está naquela fase das dúvidas todas, naquele um mês que o Gustavo falou, olha, melhor descobrir em um mês, né? Então, talvez a gente está tentando cobrir toda essa evolução da startup até uma empresa já mais consolidada, tá, Gustavo? Muito obrigado, Gustavo. Eu realmente gostaria muito de ter ouvido isso quando eu era estudante. Seria muito diferente. Na minha época era muito diferente, vocês não podem nem imaginar, né? Porque os cabelos brancos aqui estão saindo. Tá? Mas realmente eu agradeço muito em nome da SBP Mate, em nome de todos os que estão assistindo aqui. Eu quero agradecer a sua disponibilidade e as respostas que foram super interessantes. Fico à disposição, você tem meu contato, se precisar de mais alguma coisa, algum material que ficou alguém pedir, que vocês querem divulgar, eu passo os links depois, sem problema. Perfeito. Justamente, eu estava vendo, você deu uma série de sugestões de cursos e tudo mais que a gente vai tentar depois pensar, né, e divulgar, né, Verônica, aí entre nosso pessoal, tá? Então, bom, Ieda, você que está comandando, Nairim, vamos falar tchau. Obrigada, Gustavo. Boa noite para todos. Obrigado. Até quarta. Tchau. Obrigada. Até mais. Tchau, gente.